Eu vou te mostrar agora o que a mídia escondeu de você, que Alexandre de Moraes fez e que a mídia abafou. E eu fiquei estarrecido quando eu descobri o que foi escondido e você vai ficar horrorizado com as injustiças de Alexandre de Moraes que estão sendo escondidas pela mídia. Anteveja esse tipo de manobra, porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou dar uma desperto na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. Meus amigos, até onde vai a blindagem do Supremo Tribunal Federal? Será que estamos prestes a ver ministros do STF jogando uns aos outros na fogueira para salvar a própria pele? O clima de tensão em Brasília saiu dos bastidores e chegou ao plenário do Supremo. Informações indicam que o ministro Flávio Dino, acuado e na mira de um impeachment no Senado, teria enviado um recado duríssimo aos próprios colegas. Não foi pedido de ajuda não, gente, foi ultimato. E hoje você vai entender por que essa crise interna pode ser a mais grave da história do STF. Meus amigos, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora, por favor, te peço, deixa o joinha para o YouTube não enterrar esse vídeo. Então já deixa agora mesmo, compartilha esse vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações. Quando chegarmos a 1 milhão de inscritos aqui neste canal, vou sortear 5 mil reais para um de vocês. Então bora se inscrever, deixar o like e bora para mais esse vídeo. O que está acontecendo em Brasília, segundo análises de bastidores e jornalistas independentes, não é mais disputa política comum. É uma guerra de facções dentro das instituições. Grupos de poder que se protegem, que se chantagiam e se ameaçam para manter privilégios. E nesse cenário, Flávio Dino virou o elo mais fraco da corrente. Gilmar Mendes se sente intocável por ser decano. Alexandre de Moraes se sente protegido pela caneta, pelos inquéritos e pelo medo que impõe. Mas Dino é o novato, o político que virou juiz e o ministro que carregou para o STF o peso das decisões sobre emendas parlamentares e o 8 de janeiro. Ao travar as emendas, Dino mexeu no bolso do Congresso. E quando se mexe no bolso de deputado e senador, mexe na sobrevivência política. Esquerda, centro e direita se uniram contra ele e o impeachment deixou de ser conversa de internet. Diante disso, Dino reagiu, segundo bastidores, lançou um recado claro aos colegas: se eu cair, eu não caio sozinho. A ameaça implícita é explosiva. A caixa preta dos acordos internos, das trocas de favores e das negociações que sustentam o poder do STF. E o tabu foi quebrado no Senado, porque o senador Alessandro Vieira, longe de ser radical, disse algo que gelou Brasília. O Brasil já teve presidente preso, senador preso, mas ainda não teve ministro do STF preso. E esse momento pode estar se aproximando. Quando o senador com esse perfil fala isso, o sistema treme porque a prisão de ministros deixou de ser fantasia e virou possibilidade real. O clima de tensão entre os poderes em Brasília parece ter chegado ao próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Informações de bastidores indicam que o ministro Flávio Dino, sentindo-se exposto e alvo de articulações de impeachment no Senado, teria enviado um recado duro aos seus colegas do STF. A mensagem seria clara: se ele não receber o apoio necessário para se proteger, ele pode deixar de colaborar na manutenção de certos acordos internos, expondo o que analistas chamam de uma verdadeira guerra de grupos dentro do tribunal. Sejam todos muito bem-vindos ao Orgulho Soberano. Aqui é o nosso espaço para a gente tentar entender juntos o que está acontecendo por trás das cortinas do poder, sempre com o olhar de quem torce pelo nosso Brasil. Se você valoriza essa busca por clareza, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente nessa jornada. A gente precisa ir direto ao que interessa, porque a análise que a gente vai fazer hoje é baseada em fatos e em declarações que mostram que a estabilidade do sistema político brasileiro está por um fio. O que estamos vendo em Brasília, segundo o jornalista Paulo Figueiredo, não é mais uma simples disputa política ou jurídica, é o que ele chama de guerra de facções. E quando ele usa esse termo, ele não está falando de grupos criminosos na favela.
Ele está falando de grupos de poder dentro das nossas instituições que operam com lógicas de proteção mútua, de chantagem e de ameaça. O pivô dessa nova fase da crise é o ministro Flávio Dino. E por que ele? Porque ele se tornou o elo mais fraco da corrente. O ministro Gilmar Mendes, por ser o decano, se sente intocável. O ministro Alexandre de Moraes, por ter a caneta dos inquéritos e causar pavor, também se sente protegido pelo medo que impõe. Mas o Dino é o novato. O Dino é o político que virou juiz. E o Dino é aquele que carrega nas costas uma bagagem pesada de sua atuação como ministro da Justiça, especialmente em relação às emendas parlamentares e ao 8 de janeiro. A informação que circula é que o ministro Dino percebeu que está na mira. Ele sabe que o tema das emendas parlamentares, que ele travou com uma decisão judicial, uniu contra ele gregos e troianos no Congresso. A esquerda, o centro e a direita ficaram furiosos, porque mexer no bolso do parlamentar é mexer na sua sobrevivência política. E essa fúria se traduziu em um movimento real pelo seu impeachment no Senado. Diante desse cenário, o que o Dino teria feito? Ele não ficou quieto, ele reagiu. E a reação dele, segundo as análises de bastidores, foi dar um ultimato aos seus pares no Supremo. A lógica é simples, eu fui o ponta de lança nessa briga das emendas, eu comprei a briga que interessava a todos vocês para controlar o Congresso. E agora vocês vão me deixar na chuva. A ameaça implícita é de que, se ele cair, ele não cai sozinho. Se ele for rifado, ele pode abrir a caixa preta das negociações internas, dos acordos de bastidores, das trocas de favores que sustentam o poder do STF. É o clássico dilema do prisioneiro, aplicado ao topo da República: se todos se protegerem, todos sobrevivem. Mas, se um sentir que vai ser sacrificado, ele tem um incentivo para delatar os outros e tentar se salvar. E o Dino, com sua experiência política, sabe jogar esse jogo melhor do que ninguém. E para colocar mais lenha nessa fogueira, a gente tem a figura do senador Alessandro Vieira. Ele não é um bolsonarista radical, ele não é um extremista. Ele é visto pelo establishment como um moderado, um lavajatista. E foi ele quem, em uma sessão no Senado, olhou nos olhos do ministro Lewandowski e disse uma frase que gelou a espinha de muita gente poderosa. Esse é um país que já teve presidente preso, ministro preso, senador preso, mas ainda não teve ministro dos tribunais superiores preso. E me parece que esse momento se avizinha. Quando um senador com o perfil do Alessandro Vieira fala abertamente em prisão de ministro do STF, é porque o tabu foi quebrado, é porque a ideia deixou de ser uma fantasia de internet e virou uma possibilidade política real. Ele estava se referindo, claro, ao escândalo do Banco Master e às viagens de jatinho do ministro Dias Toffoli. Mas o recado serve para todos. Serve para o Dino, serve para o Moraes, serve para o Gilmar. A guerra de facções que o Paulo Figueiredo descreve é exatamente isso. De um lado, a facção do Congresso, que quer manter suas emendas e seus esquemas. Do outro, a facção do Judiciário, que quer manter seu poder de veto e de controle. E no meio, figuras como o Dino, que tentam transitar entre os dois mundos e acabam sendo alvejados pelos dois lados. Essa guerra é perigosa porque ela acontece em um momento de fraqueza extrema do Brasil no cenário internacional. A gente comentou em outros vídeos sobre a possibilidade real de as sanções americanas serem retiradas em troca de acordos geopolíticos. Se isso acontecer, se o suporte externo para a limpeza desaparecer, a briga interna vai se tornar ainda mais selvagem. Sem o medo do tio Sam, os grupos de poder aqui dentro vão partir para o tudo ou nada. E o que isso significa para nós, cidadãos comuns? Significa que estamos assistindo ao desmoronamento moral das nossas instituições. Quando o ministro do Supremo precisa ameaçar seus colegas para não serem pichado, quando um senador fala em prender juiz, quando a esposa de um ministro recebe milhões de um banco investigado, a gente percebe que a República, como ideal, acabou. O que sobrou foi um balcão de negócios, onde a moeda de troca é a nossa liberdade e o nosso futuro. A exposição desses conflitos, no entanto, é positiva. É melhor saber a verdade feia do que viver em uma mentira bonita. A gente está vendo quem é quem. A gente está vendo que não existem heróis de toga, existem homens poderosos com interesses pessoais e políticos. A gente está vendo que o sistema se protege, mas que essa proteção tem limites. E o limite é o instinto de sobrevivência de cada um. O ministro Dino, ao dar o seu ultimato, pode ter acelerado o processo de decomposição do STF, porque ele mostrou que a união do STF é frágil, que ela depende de um equilíbrio de chantagem. E equilíbrios baseados em chantagem não costumam durar muito tempo. Uma hora, alguém pisca. Uma hora, alguém erra. Uma hora, alguém decide que é melhor entregar o colega do que afundar junto. E a gente, o povo, tem que estar pronto para esse momento. A gente tem que estar pronto para ocupar o espaço que vai se abrir com o enfraquecimento desses grupos. A gente tem que cobrar que as investigações sobre o Banco Master vão até o fim. Que os pedidos de impeachment sejam analisados. Que a transparência seja total. Não podemos aceitar que o Brasil seja refém de uma guerra de facções. O Brasil é nosso. As instituições são nossas. E se elas estão ocupadas por pessoas que não nos representam, que usam o cargo para se proteger e para enriquecer, então essas pessoas precisam sair. Seja pelo impeachment, seja pela prisão, seja pelo voto. A fala do Alessandro Vieira sobre a prisão de ministros pode parecer exagerada hoje. Mas a história é cheia de exageros que se tornaram realidade.
Quem imaginaria 10 anos atrás que o Marcelo Odebrecht seria preso, que o Lula seria preso? A impunidade parece eterna, até o dia em que ela acaba. E os sinais de que ela pode estar acabando para o judiciário estão aí, para quem quiser ver. O medo do Dino é o medo de quem sabe que tem telhado de vidro. O medo do Toffoli, com suas viagens de jatinho, é o mesmo. O medo do Moraes, com os contratos da esposa também. Eles sabem que, se a proteção institucional cair, se a blindagem política falhar, eles estão expostos. E é por isso que eles reagem com tanta virulência. É por isso que tentam censurar, prender, intimidar. É o medo. Nós vamos continuar acompanhando cada detalhe dessa guerra. Vamos continuar traduzindo para vocês o que significam esses recados, esses ultimatos, essas movimentações, porque entender o jogo é o primeiro passo para mudar o resultado. E para você que está aí do outro lado, fica o convite para não se alienar. Eu sei que é cansativo, eu sei que dá nojo às vezes, mas se a gente virar as costas, eles vencem. Se a gente desistir, o país vira definitivamente propriedade deles. E isso a gente não pode permitir. A guerra de facções está apenas começando. E o final dela pode surpreender muita gente. Pode ser que o sistema se recomponha, pode ser que eles façam um grande acordo para salvar a pele de todos. Mas também pode ser que a briga saia do controle e que a estrutura toda venha abaixo. E se vier abaixo, a gente tem que estar pronto para construir algo novo, algo limpo, algo decente no lugar. Obrigado por estarem com a gente. A sua audiência é fundamental. Vamos juntos, vigilantes e fortes. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Flávio Dino tem razão em se sentir ameaçado? Você acredita que a gente vai ver um ministro do Supremo preso no Brasil? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre esse cenário explosivo. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade da situação, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber o que está acontecendo nos bastidores. Flávio Dino desmascara a blindagem do STF e ataca o voto do Gilmar. É o nosso novo camisa 10? É isso mesmo, pessoal, é inacreditável. Flávio Dino atacou Gilmar Mendes. Será que eles brigaram? Será que a liminar do Gilmar que blinda os ministros tá com os dias contados? Será que entrou um raio de luz, de lucidez no STF? Hoje 81 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Isso jamais aconteceu antes no Brasil e isso nunca aconteceu em nenhum país do planeta Terra. Então, é preciso analisar para ver se, de fato, são imputações, acusações de crime de responsabilidade. Por que agora? Porque tem 81 pedidos de impeachment. Coisa que nunca aconteceu antes. Gente, o Dino, como zagueiro, é o melhor atacante que nós podemos ter. Ele foi aí o nosso camisa 10, um grande camisa 10, tamanho XL. Presta atenção aqui no que ele falou. Primeiro, ele tentou usar esse número de 81 pedidos de impeachment que existem hoje para mostrar que existe um exagero, mas sem dizer por que esses processos são errados. É claro que nunca teve 81 pedidos de impeachment em um outro lugar do mundo, mas isso mostra a quantidade e o tamanho dos abusos que foram praticados nos últimos anos pelo STF aqui no Brasil. Nunca teve 81 pedidos, porque nunca teve tanto abuso, arbitrariedade, crime de responsabilidade. Então, muito obrigado, Flávio Dino. Eu queria te agradecer por chamar a atenção para esse número. Muito obrigado por mostrar isso. E aí, em segundo lugar, o Dino desmontou a defesa que o Gilmar estava fazendo, a narrativa que o Gilmar estava criando. Meus amigos, o que estamos presenciando é o desgaste final da blindagem institucional. Quando o ministro ameaça ministro, quando o senador fala em prisão de juiz, quando a toga vira escudo de autoproteção, fica claro que a República virou um balcão de negócios. A união do STF não é moral nem institucional, é um equilíbrio frágil, baseado em chantagem, e todo equilíbrio assim uma hora quebra. A impunidade parece eterna até o dia que acaba. E agora eu te faço uma pergunta final sem medo. Você acredita que Flávio Dino pode ser o primeiro dominó a cair? Ou o sistema ainda vai sacrificar o Brasil inteiro para salvar os ministros do STF? Quero saber a tua opinião aqui abaixo. Comenta aqui embaixo, porque essa guerra está só começando e o final dela pode mudar a história do país. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo. Taca o joinha, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!